Olá, nosso artigo é Sistema Serotonérgico, Cognição e Sintomas Comportamentais e Psicológicos de Demência na Doença de Alzheimer. Nosso grupo é Brisa, Francesca, Jussara e Thaís Andrante. Nosso roteiro de apresentação vai seguir a divisão do próprio artigo. O artigo é uma revisão sistemática e resume as evidências de alterações específicas do sistema serotonérgico em alguns domínios cognitivos, comportamentais e psiquiátricos, que é o BPCD, que a gente vai tratar mais adiante. O trabalho, na introdução, ele começa a falar sobre a doença de Alzheimer, onde ele trata que é uma doença neurodegenerativa que leva a graves deficiências de memória e declínio cognitivo, e também aponta que mais de 90% também desenvolve os sintomas psicológicos e comportamentais, que é os BPCDs, são significativos da demência, e apresenta esses sintomas aqui, característicos, que é agitação, agressão, irritação, desinibição, ansiedade, depressão, apatia, delírios e alucinações. Outro ponto importante destacado é que, para os pacientes e os cuidadores, as BPCDs podem também ser prejudiciais, quanto os déficits cognitivos, resultando em piores prognósticos e maiores prejuízos nas atividades de vida diária. Ou seja, o indivíduo ele começa a ter maior dependência de cuidados externos e também o aumento no custo da saúde. Então, por isso que é um tema assim, muito relevante. O artigo também traz essa tabela de classificação e distribuição de funções dos neurotransmissores, os serotonérgicos, aqui é a família dos receptores, os subtipos, e aqui são as localizações dele, tanto no sistema nervoso central como periférico, e suas respostas aqui. Então, percebe-se que são divididos em domínios distintos, onde o que existe em comum são as vias de sinalização, os circuitos neurais específicos para cada domínio, sendo que esses hormônios, eles servem também como hormônios tecidual, neurotransmissor e também neuromodulador, e atuam, como eu disse anteriormente, nesse sistema, tanto central como periférico. Então, o circuito e a especificidade funcional acaba sendo dividido em 14 subunidades, que serão apresentadas posteriormente, e suas funções de sinalização são variáveis e eles vão se manifestar em diversas áreas aí do cérebro, provocando sintomas comportamentais e psicológicos, as BPCDs, que vai incluir aí os domínios cognitivos, de memória, afetivos e hiperatividade, irritação, desinibição e agressão, e apatia e psicose. No entanto, a interrupção do sono e a euforia na doença de Alzheimer, elas não vão ser, vão ser excluídas aí, não vão ser manifestadas. Então, o artigo também tem outra tabela, então, para ficar mais dinâmico, didático, eu fiz essa animação, e aqui vai mostrar a distribuição, do 5-HTR no cérebro de humanos, também tinha de animais, no entanto, só quis abordar mesmo os humanos. Então, a gente observa aí que no córtex pré-frontal tem uma grande quantidade aí de receptores, e um outro local que também vai ter uma grande quantidade vai ser no hipocampo, como vocês observam aí nessa animação. Aí são os núcleos da RAF, o R1 e o R7, o R2 e o R4 no núcleo accumbens. E aqui também eu quis apresentar as vias serotonérgicas, uma forma dinâmica para vocês verem o caminho dessa via. Bem, também existe o tópico da cognição e domínio da memória, Então, ele vai apresentar de início a concentração, como eu tinha dito anteriormente, no hipocampo e no córtex pré-frontal, e o hipocampo ele é responsável pela navegação espacial, tomada de decisão e relações sociais. O córtex pré-frontal, no papel importante na memória do trabalho, atenção e tomada de decisão, aprendizagem reversa. E outro ponto importante, ressaltado, são as memórias declarativa e não declarativa, elas acabam sofrendo diminuição, então, aproximadamente 10%, dessa diminuição a cada 10 anos. Ele também vai apresentar outro quadro, que vai mostrar essa concentração aí no hipocampo e no córtex pré-frontal, e aí a memória de processamento, a visual espacial, a decisão e a atenção.
No domínio afetivo, né, vai apresentar disfunções do sistema serotonético, então a disfunção ela vai provocar ansiedade e depressão, e um dos responsáveis aí são o transportador de serotonina, o 5-HTT, que é o triptofano hidroxilase 2, e o 5-HTR1A. O polimorfismo, que é essa mudança aí de forma do 5-HTR2A e o T102C, ele também vai provocar essa ansiedade e essa depressão. No domínio afetivo também traz de relevante é que os transtornos de ansiedade, como transtorno obsessivo compulsivo, ele é desencadeado aí pelo HTR4 e a maior densidade, né, do 5-HTR4 nos núcleos accumbens, eles vão provocar anorexia. Já o 5-HTR1, pesquisas mostram que eles são, assim, eles têm pouca influência na tristeza aparente, né? Eles podem influenciar. O 5-HTR2A ou 5-HTT, eles não têm uma correlação aí nos sintomas de depressão. Então, observou-se também que os oligômeros alfa e beta, quando injetados aí no intracérebro ventricular, eles também podem, né, provocar sintomas semelhantes à depressão. E para isso, né, eles encontraram, né, um agonista parcial do 5-HTR1, que é a tandospirona, e ela vai agir, né, contra a ansiedade e depressão. Então, vai servir como uma medicação para o tratamento. Então, um outro domínio que é citado no texto é o IDA, que é composto por hiperatividade, irritação, desinibição e agressão. Ele inclui também a agitação, irritabilidade, agressão, desinibição e impulsividade como sintomas. E a doença de Alzheimer está ligada a déficits serotoninérgicos em variadas regiões cerebrais, o que pode explicar em parte tanto a agitação quanto a irritabilidade desse paciente. A queda da serotonina, ela também pode estar vinculada à hiperatividade. De modo mais específico, a gente vai ter a redução da 5-HT e do seu metabólito associada à área de Brodmann, área 10 de Brodmann especificamente. Na análise genética, a gente encontra polimorfismos vinculados tanto à hiperatividade, a gente tem sinalizado TPH2, quanto à agressividade. A gente tem o alelo 10 e o LL. Os outros alelos, eles não são definidos objetivamente com uma relação positiva entre esses sinais e sintomas e os polimorfismos. Próximo. No próximo slide, a gente vê que na doença de Alzheimer, a agressão ela foi associada à redução da 5-HTR1A na região de córtex temporal medial e um estudo específico denominado GWAS, ele indicou fortemente o papel moderador da 5-HTR2D no comportamento agressivo vinculado à cannabis. Esses níveis diminuídos de serotonina, eles vão estar vinculados à desinibição comportamental, em um outro estudo realizado em camundongos, e o polimorfismo em 5-HTT e TPH2, eles foram associados na doença de Alzheimer com perda de percepção e julgamento, que são duas funções do lobo frontal. Em relação à terapêutica, um estudo observou também que a tandospirona, ela reduziu positivamente os sintomas de agitação, agressão e irritação. Em relação aos inibidores seletivos de captação de serotonina, eles têm seu uso, tem baixa evidência na sua aplicabilidade. No próximo slide, a gente vai estar abordando o próximo domínio, pode passar, que é o domínio da apatia. A apatia é um grupo de sintomas negativos, ele é caracterizado pela ausência de supressão de paixão e emoção, excitação pela nossa vivência, prevalente em portadores de doença de Alzheimer, está comentando 70% a 90%, é subdiagnosticada e subtratada desse modo. No entanto, ele é muito significativo para esse paciente porque ele vai acometer todas as suas atividades diárias. Ele pode ocorrer separadamente ou vinculado à depressão e ansiedade. A degeneração serotoninérgica, ela vai ter um papel muito importante nesse domínio, porque junto com a dopamina, a serotonina ele vai ser o principal neurotransmissor ligado à motivação. Apesar da perda de interesse poder estar associada à depressão, os inibidores seletivos de captação de serotonina, eles
vão ter um impacto aí controverso no tratamento da apatia, característica da doença de Alzheimer, apresentamento de Alzheimer. O tratamento, ele ainda não tem uma diretriz definida, sendo necessário que uma diretriz padrão seja formulada, e a medicação usada é o aripiprazol, que é um antipsicótico novo, que possui propriedades agonísticas, tanto nos receptores da serotonina, que é o 5-HTR1A, quanto no receptor da dopamina, que é o T2 sinalizado. Em relação aos polimorfismos, a gente tem uma relação positiva de polimorfismo com a apatia no 5-HTR2A e no T102C. Ao passo que a sinalização serotoninérgica ela tem uma vinculação com a apatia que ainda é controversa, ainda os estudos são poucos e as evidências são insuficientes para poder definir positivamente essa correlação. Obrigada. Bom, o domínio da psicose, ele é basicamente um agrupamento clínico de sintomas comportamentais e psicológicos de demência na doença de Alzheimer, que a gente está batendo nessa tecla já há um tempo, e eles são basicamente constituídos de 3 sintomas: alucinações, paranoia e delírio. Pode passar, por favor. Bom, esse domínio da psicose, esses sintomas, acredita-se que eles aconteçam por causa de uma alteração ou interrupção no sistema serotoninérgico, que afeta principalmente o 5-HTR2C, causando os delírios e alucinações e levando à psicose na doença de Alzheimer. Mas esses sintomas não têm uma correlação muito bem estabelecida, porque alguns estudos dizem que há uma correlação, alguns estudos dizem que não, então a gente não tem evidências concretas em relação a esses fatores. Bom, essa sinalização serotoninérgica alterada foi descoberta graças à ligação de alguns alucinógenos a receptores de serotonina, causando a dissociação e as alucinações características. Os primeiros compostos descobertos foram a psilocibina e a mescalina, seguidos pelo LSD, mas o problema, entre aspas, eles são drogas sujas, porque eles ativam outros receptores, outros GPCRs, então a gente não tem como saber se as consequências, a psicose é causada pela ativação desses GPCRs ou pela ativação desses receptores de serotonina específicos. Mas, mesmo assim, a gente pode passar, por favor, usa alguns antipsicóticos de segunda geração que têm como alvo os 5-HTR2A e 2C para controlar os delírios e as alucinações. Por quê? Pode passar, por favor. O 5-HTR2A é o principal influenciador desses sintomas psicóticos, especialmente no córtex pré-frontal, na amígdala e no hipocampo do cérebro com Alzheimer. Pode passar, por favor. E aqui existem os outros receptores de serotonina, que é o 5-HTR1A, 2A, C e 3, que estão relacionados à psicose. Pode passar, por favor. E na conclusão, houve o estabelecimento de relações associativas entre os déficits cognitivos e o sistema serotoninérgico, mas a gente precisa de mais investigações. No caso, o estudo termina de uma maneira aberta. Pode passar. Porque a falta de risco genético não exclui a possibilidade de essas alterações nos receptores estarem ligadas à PPSD, e a gente precisa de mais estudos genômicos, estudos de associação genômica ampla, GWAS, a gente precisa estudar mais a transcriptomia, que é a tradução de RNAs do indivíduo, né, do organismo, e tanto a proteômica também, que é o estudo das proteínas. Pode passar, por favor. Mas o que já está sendo feito, o que é mais palpável, é o uso combinado de agonistas e antagonistas para receptores de serotonina específicos, mas a gente ainda não tem certeza se há algum benefício no uso concomitante dessas drogas. Mas mesmo assim, mesmo com essa incerteza, alguns médicos fazem uso off-label desses antipsicóticos de segunda geração para tratar esses sintomas, mas é assim, por conta e risco do médico, entendeu? Não é nada que esteja escrito na bula, nada recomendável, nada, sabe, mais bem estabelecido, bem estudado. Bom, na conclusão, eu já falei que o estudo terminou em aberto e ele recomenda, digamos assim, entre aspas, um maior estudo genético, sequenciamento de RNA e tal, de modo a tornar possível, abre aspas, os tratamentos baseados em evidências específicos do paciente para sintomas psicológicos e comportamentais de demência na doença de Alzheimer com maior probabilidade de sucesso. Muito obrigada.